Se assente aqui mesmo, deite na rede. A casa é modesta, de gente honesta, e sua visita nos é prazerosa. Sinta-se em casa enquanto trocamos um dedo de prosa. Oi, gente boa. Muito bom dia para todos vocês, viu? Então vamos continuar hoje falando de alguns profetas. Vamos falar de um profeta hoje, Oséias. Quem é que já ouviu falar de Oséias? Não é um profeta assim tão conhecido como Isaías, como Jeremias, né, como Daniel, mas Oséias, ele escreve um texto que eu quero destacar para vocês aqui hoje. Nesse texto, ele nos diz coisas a respeito de um povo de Deus, né? Esse povo não seria da etnia, ou seja, não seria de Abraão, segundo o que a gente entende da profecia de Oséias, né? Abraão, Isaac, Jacó, depois vieram todos os outros descendentes, e isso fez com que surgisse um povo, não é? Vocês se lembram bem disso. Mas aqui ele não está falando dessa etnia, não é? Mas sim de uma linhagem de pessoas que têm a mesma fé de Abraão, ou seja, são os descendentes da fé de Abraão, não é? Aquele grande patriarca hebreu, o judeu finalmente. Esse povo, meus queridos, é a igreja nascida a partir da nova aliança, a partir do evangelho, uma igreja que nasce com o Messias. Igreja essa sobre a qual as portas do inferno não prevaleceriam, conforme registrado em Mateus 16, 18. Ou seja, eu não estou falando da igreja católica, não estou falando da igreja metodista, reformada, da batista, da presbiteriana, não estou falando da igreja, seja ela qual for. Não estou falando de uma linhagem de líderes religiosos. Não, eu estou falando da igreja invisível. Aquela igreja que é constituída por todas as pessoas que são crentes em Jesus Cristo, que já viveram no passado e que viverão futuramente. Essa é a igreja verdadeira, a igreja invisível. Então, é esse povo que, na minha visão, é referido por Oséias. O texto de Oséias está lá no capítulo 1, versículo 10. Vamos ver então o que diz Oséias. Ele fala o seguinte: virá o tempo, porém, em que o povo de Israel se tornará como a areia do mar, que não se pode contar. Então, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são o meu povo, se dirá, vocês são filhos de Deus vivo. Perceberam? Então ele cita aqui Israel, de que Israel seria um povo maior que a areia do mar. Isso já foi prometido a Abraão, de que a sua descendência seria maior que as estrelas do céu. Mas aqui Oséias dá uma outra interpretação. Ele diz o seguinte: no lugar onde lhes foi dito, vocês não são o meu povo, houve época em que o povo de Deus era aquela nação israelita, e os que eram de uma outra raça, de uma outra nação, se dizia: olha, vocês não são o meu povo é Israel, não é? E Oséias diz: então, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são o meu povo, se dirá, vocês são filhos de Deus vivo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né, o que nós falamos aqui. Uma segunda visão de Oséias, que fala sobre um futuro distante para ele, diz,
Então, aí Oséias 2, 23, percebam. Então semearei uma safra de israelitas, e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que chamei não amada, e àqueles que eu chamei não meu povo, e direi, agora vocês são meu povo. E eles responderão, tu és o nosso Deus. Percebem como ele faz uma profecia em que descola, né, aquela ideia de povo de Deus sendo só os israelitas, para uma mensagem que engloba todo mundo, né? Mostrarei amor por aquela que chamei não amada, e àqueles que chamei não meu povo direi, agora vocês são meu povo. E eles responderão, tu és o nosso Deus. Bom, é isso aí. Então, esta profecia teve seu cumprimento quando o reino de Cristo foi estabelecido. Essa profecia de se agregar ao povo de Deus outros povos, ela se torna realidade com o estabelecimento do reino de Deus, né, quando Cristo nasce. E ela se torna real pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo e pela introdução tanto de judeus quanto de gentios a esse reino, né? O reino de Deus é constituído de judeus e gentios. Isso fica claro quando lemos a palavra de Paulo aos cristãos de Roma e de Pedro aos judeus da dispersão. Veja bem, presta atenção. Paulo diz aos gentios de Roma, gentios, os romanos eram gentios, era um outro povo, não eram judeus. Ele diz o seguinte, nós estamos entre os que Deus chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias, olha aí, ó, Paulo citando Oséias, Deus diz na profecia de Oséias, chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. Isso está registrado lá em Romanos 9, 25, tá ok? Referindo-se ao texto de Oséias 2, 23, Paulo também diz o seguinte, veja lá, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Romanos 9, 26, está escrito. Agora, referindo-se ao texto de Oséias 1:10, Paulo, ao falar à igreja nascente, diz que ela é o Israel de Deus, independente de circuncisão. Percebe como existe um descolamento da nação pura de Israel para uma nação maior, que constitui o reino de Deus. Pedro, o apóstolo Pedro, né, líder também como Paulo, falando aos dispersos, ele diz o seguinte, sinta-se em casa enquanto trocamos um dedo de prosa. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus e receberam misericórdia de Deus. Bem, é isso que a Bíblia nos ensina. A igreja que nasce no livro de Atos dos Apóstolos, essa igreja é o Israel de Deus, formada por judeus e por gentios, todos eles crentes em Jesus Cristo. É assim que todas as famílias da terra foram abençoadas, segundo promessa feita a Abraão, o pai de todos os que creem. Falou? Tchau, tchau.